Olá, seguidores e amigos do meu canal. No dia de hoje, no dia 9 de fevereiro de 2017, não poderia deixar de ter outro assunto: o caos no Espírito Santo. Mas o caos do Espírito Santo não é um fato isolado. Veja que a ONU já há algum tempo vem tentando convencer o Brasil a acabar com as PMs. E nós estamos vendo agora a ONU continua com esse mesmo discurso, mesmo depois que nós vimos o que acontece quando a PM não está lá quando a gente precisa. Essa é que é a questão. E a ONU continua insistindo que devemos acabar com as PMs. É evidente que não é para o conforto da população. Por que a ONU faz isso? A desculpa é a defesa dos direitos humanos. Mas será que a ONU tem legitimidade para propor alguma coisa na área dos direitos humanos? Veja que para fazer parte da ONU não é necessário ser um país democrático ou respeitador dos direitos humanos. A Coreia do Norte faz parte da ONU. Cuba faz parte da ONU. Diversas ditaduras da África, do Oriente Médio, fazem parte da ONU. Então, com que a ONU vem cobrar de algum país respeito a direitos humanos, se respeitar direitos humanos não é atributo fundamental para que se seja membro da ONU? Mas a ONU faz isso, e ela escolhe o país. A Coreia do Norte não precisa respeitar os direitos humanos. Agora o Brasil precisa, e para respeitar os direitos humanos é preciso acabar com a PM, apesar da experiência catastrófica que nós tivemos no Espírito Santo. Pois bem, eu acho que é chegado o momento de eu dizer em público uma tese que eu defendo há muito tempo. O Brasil está constitucionalmente proibido de fazer parte da ONU. Eu acho que a maioria de vocês que estão me ouvindo, ou todos vocês, nunca ouviram ninguém defender essa tese. Pois é, eu defendo essa tese. A nossa Constituição nos proíbe de fazer parte da ONU. Por quê? Vejam os senhores. Aqui nós vemos o artigo 4º da Constituição. Nas relações internacionais, o Brasil se pautará pelos seguintes princípios. Os princípios são esses aqui. Vejam o que está aqui no número 5. Igualdade entre os Estados. Vocês estão vendo o que significa isso estar na nossa Constituição? Significa que o Brasil está proibido, por norma constitucional, de reconhecer que um país tem prerrogativas que o outro país não tem. Isso que significa igualdade dos Estados. Se um país tem uma determinada prerrogativa, então todos os países têm essa prerrogativa. Se, numa relação internacional, qualquer tratado ou qualquer assunto que envolva outros países, o Brasil reconhecer que alguns países têm prerrogativas que os outros não têm e nem poderão jamais ter, isso é inconstitucional. Esse ato é nulo. É importante lembrar aqui que tratados internacionais, qualquer tipo de acordo internacional, tem a mesma hierarquia de uma lei, ou seja, deve obediência à Constituição. Um tratado internacional pode revogar uma lei, mas não pode revogar uma norma constitucional. E isso que eu acabei de ler é uma norma constitucional. Aí você me perguntará, mas o que isso tem a ver com a ONU? Meus amigos, vocês sabiam que a ONU tem um órgão chamado Conselho de Segurança? E sabia que nesse Conselho de Segurança, 5 estados citados nominalmente: Estados Unidos, Rússia, França, Grã-Bretanha e China. 5, somente esses 5, têm uma prerrogativa que nenhum outro estado tem e jamais poderá ter. Que prerrogativa é essa? Ser membro permanente do Conselho de Segurança e, além disso, ter direito a veto das resoluções do Conselho de Segurança. Isto é tratar igualitariamente os Estados? Evidentemente que não. Qual a consequência disso?
participar da ONU para o Brasil é uma violação da Constituição. E não é simplesmente participar da ONU, é reconhecer qualquer resolução da ONU, qualquer tratado internacional que seja feita sob a chancela da ONU, incide nessa vedação constitucional. É a hora de se levantar essa bandeira. É a hora de dizer que desde 1988, tudo o que o Brasil fez na ONU é nulo por norma constitucional. E que a ONU não tem, pelo menos enquanto essa Constituição estiver valendo, não tem nenhuma ingerência sobre o que está acontecendo no Brasil. Nem a ONU, nem nenhum de seus órgãos, como o Tribunal Penal Internacional, como o Unesco, como Força de Paz Internacional, nada, nenhuma delas. Porque isso viola a nossa Constituição. E eu lembro que esse tipo de assunto é uma nulidade absoluta. Nulidade absoluta não prescreve, não decai. Ela pode ser arguída a qualquer momento. Tudo o que o Brasil fez sob a chancela da ONU é absolutamente nulo. E nós temos agora uma base jurídica para rejeitar tudo o que vem da ONU, porque a nossa Constituição proíbe que o Brasil sequer reconheça a ONU enquanto sujeito de direito. E esse é o vídeo de hoje.